Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. É um texto bem conhecido. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 10, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Efésios 2, do verso 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Mateus, pode colocar a imagem, por favor? O que é a nossa vida sem Deus? O que é a sua vida sem Deus? Como é a vida de alguém que não tem Deus nem Jesus no coração? O que o ser humano é capaz de fazer sem o temor a Deus? Sem essa reverência por Deus? E quando nós começamos a pensar nessas questões, nós chegamos à conclusão, pela experiência, por aquilo que vemos, e também pela palavra de Deus, que o ser humano é capaz de coisas terríveis sem Deus. Coisas absurdas sem Deus, e cada vez mais, nós, quando assistimos alguns repórteres, nós pensamos assim, pior do que isso não tem. Aí na semana seguinte aparece uma coisa pior do que aquela. E cada vez mais os seres humanos sem Deus vão se superando. Essa escultura foi feita por um artista chamado Albert Jorge e representa o ser humano sem Deus, ou melhor, o ser humano sem alma. A escultura de alguém que conseguiu enxergar, é como se a própria pessoa estivesse olhando para dentro de si e o que ela vê é um vazio. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão vivendo as suas vidas de lá para cá, trabalhando, fazendo um monte de coisas, mas quando olham para si mesmas, elas choram. Quando olham para si mesmas, elas desesperam. Pessoas vazias, pessoas sem Deus, sem comunhão com Deus, sem pensar em Deus, sem refletir sobre Deus e mais ainda, sem viver para Deus. Então essa imagem, quando compartilharam comigo essa imagem hoje, eu falei assim, essa imagem tem tudo a ver com aquilo que nós vamos pensar hoje, porque esse texto, ele fala sobre a maior obra de Deus, que não é a cura do câncer, não é a cura de uma enfermidade,
não é fazer alguém voltar dos mortos, uma ressurreição. A maior obra, que às vezes recebe esse nome também de ressurreição, ou mais especificamente a primeira ressurreição, a maior obra é a salvação. A maior obra é aquele coração, aquela alma, aquele ser humano vazio que é preenchido pelo amor de Deus, que é preenchido pelo Espírito Santo de Deus, é transformado. O seu coração é transformado e, nesse sentido, como eu já mencionei hoje pela manhã, a nossa reflexão de hoje à noite, continuação da reflexão de hoje de manhã. Hoje pela manhã nós falamos sobre o Evangelho, como o Evangelho sendo uma mensagem importante, uma mensagem de poder, uma mensagem de perdão. A mensagem da salvação. E Paulo, quando escreve aos Efésios, uma igreja na sua maioria de gentios, formados por gentios, pessoas que não eram de descendência judaica, pessoas convertidas ao cristianismo, o apóstolo Paulo escreve para falar sobre a salvação, sobre o evangelho da salvação, e como Deus salvou, escolheu salvar um povo. Se você ler no versículo de número 13 do capítulo 1, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O objetivo do apóstolo Paulo ao escrever essa carta aos Efésios, dentre outros temas que nós encontramos também, o fortalecimento espiritual, o encher-se do Espírito Santo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o que ele está mostrando aqui é como Deus operou essa salvação. Como Deus resolveu salvar, e Paulo está mostrando, Deus está nos mostrando que o projeto dele para salvar a sua vida não é um projeto que começou no Jardim do Éden. Então o homem pecou, Deus teve que resolver todos os problemas. Deus teve que consertar o que o homem fez. Esse texto, o primeiro capítulo, especificamente versículo 3 e 4 do capítulo 1, nos mostra que o plano de Deus para salvar, Deus queria revelar a si mesmo como um Deus salvador, como um Deus Pai, como um Deus amoroso. Então, desde a eternidade, Ele estabeleceu um plano para salvar. Então, mostra que o projeto de Deus em alcançar a sua vida, você já parou para pensar nisso? É um projeto eterno. O projeto de salvar a sua vida, de te tirar, como Paulo, ele diz aqui, no versículo número 1, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, como ele menciona, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 13, que o Senhor nos tirou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho, Papai. Temos um relacionamento de intimidade com Deus. Esse plano de salvação é um plano que começa na eternidade. E se você leu a pastoral do boletim, se você não leu, você pode ler ou no Facebook, ou depois, não durante o culto. Fala sobre como Deus nos ama, o como Deus cuida de nós, o quanto Ele nos amou e resolveu nos alcançar com a sua graça, com o seu favor. Paulo então está explicando isso. Depois que ele menciona no capítulo 1, verso 13, sobre o evangelho da nossa salvação, no capítulo 2 ele está explicando como essa salvação se processa. Como Deus opera e realiza essa obra da salvação. E nesse sentido, o que nós encontramos no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, é o conteúdo do evangelho. Quando nós falamos em evangelho, sobre o que o evangelho ensina, o que o evangelho tem, o que o evangelho prega, e além daquilo que nós meditamos pela manhã, dele ser importante, dele ser poderoso, e de trazer o perdão, de falar e ensinar sobre o perdão, o evangelho, o conteúdo do evangelho, ele tem algo muito importante. Paulo ele vai tratar sobre como processa essa salvação. Então o evangelho, irmãos, por ser algo eterno, por ser algo que trata da nossa salvação, nos libertando do império das trevas, nos transportando para o reino de Deus, para termos um relacionamento de intimidade com Deus, não é algo comum. O evangelho não é qualquer coisa.
A mensagem da salvação, o evangelho da salvação, não são programações de entretenimento. O evangelho não são shows de música gospel e nem piadas no púlpito. O evangelho não são confraternizações e churrasco. O evangelho trata de um assunto seríssimo. Trata de um assunto em que nós estávamos indo para o inferno. E isso é sério. Muitas pessoas estão indo para lá porque não conhecem o evangelho, nem conhecem o poder de Deus, nem conhecem essa mensagem que eu e você conhecemos. Então o evangelho não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira, ela trata de um assunto, do assunto mais sério, mais importante da história da humanidade. Quando Deus viu o ser humano desobedecendo, caminhando em passos largos para o inferno, Deus providenciou uma salvação. E Ele planejou isso na eternidade, como diz o capítulo 1, verso 3 e 4. O Evangelho é a verdadeira vida através da morte de Jesus. Alguém teve que pagar a dívida, alguém teve que pagar o pato, alguém teve que ser sacrificado. E esse alguém não foi você, foi Jesus. O Evangelho é sério por isso, porque alguém pagou o preço de morte para que você tivesse vida, para que você tivesse comunhão com Deus. E eu fico pensando, será que nós realmente entendemos toda essa mensagem do Evangelho? Quando Paulo fala do Evangelho da nossa salvação, será que nós alcançamos a dimensão da importância dessa mensagem, do conteúdo daquilo que o Evangelho trata? Então Paulo ele vai dizer que Ele nos deu vida, estando vós, versículo de número 1, mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Nós estávamos mortos, no versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui, príncipe da potestade do ar, entenda o maligno, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, entendam todos aqueles que são filhos do maligno, aqueles que não obedecem a Deus, nem creem em Cristo, estão a serviço do mal. É claro que muitas pessoas, mesmo estando a serviço do maligno, nem se imaginam assim. Porque se você não está do lado de Cristo, se você não está do lado da fé no Senhor Jesus, o outro lado já é o lado ruim. Então o conteúdo do Evangelho, ele trata, ele revela o estado do ser humano sem a salvação. O Evangelho nos confronta com isso, ele aponta, olha, todos os seres humanos são pecadores. Todos nós somos falhos, todos nós somos carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Romanos capítulo de número 3. O apóstolo Paulo, a partir do verso 9, verso 10, ele vai falar sobre isso, citando o Salmo de número 14, citando o Salmo de número 53, que são os dois salmos que falam sobre a condição humana diante de Deus. E qual é a condição humana diante de Deus? O ser humano está morto nos seus próprios pecados. Alguém que está morto por causa das suas transgressões, dos seus pecados, porque está servindo ao mal, porque segue, como diz o versículo de número 3, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira no sentido de que todo ser humano estava sujeito à ira de Deus, à punição de Deus. E o lago de fogo e enxofre é a punição última de Deus, é a última manifestação da ira de Deus, do juízo divino sobre o pecador. E o que o Evangelho então revela é que todos os seres humanos, e Paulo se inclui nisso também, porque perceba, ele usa a primeira pessoa do plural, verso 2, verso 3, eles têm que estar usando essa linguagem, porque Paulo não se vê diferente, ele sabe que no tempo, e mesmo no tempo passado, antes de confessar Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, mesmo vivendo no judaísmo, ele está dizendo, nos quais todos nós andamos outrora,
seguindo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e isso é a forma contrária, é o contrário do obedecer a Deus, do fazer a vontade de Deus. Na teologia, o primeiro ponto do calvinismo, quando se define ou se resume os 5 pontos do calvinismo, o primeiro ponto, ele vai tratar da depravação humana. Ele vai mostrar que o ser humano, ele é totalmente depravado. Parênteses, vamos explicar. Porque quando algumas pessoas ouvem esse termo, dizem assim, mas o ser humano não tem nada de bom. Tem, existem pessoas que fazem coisas boas. Mas o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia revela, é que toda a condição humana, seja nos pensamentos, seja nas ações, seja nas palavras, na alma humana, por mais que a pessoa esteja em oração e busque a Deus, se isole num monastério para buscar a presença de Deus, jejue e ore, o pecado habita nele e não há nada nele que possa por si mesmo buscar a Deus, se do alto não lhe for dado. Se Deus não manifestar uma graça dele sobre o pecador, de maneira nenhuma o pecador pode buscar a Deus por si mesmo. E como Deus trabalha de várias maneiras para nos alcançar. Como Deus trabalha. Então, quando nós falamos da total depravação ou da condição do ser humano sem a salvação, é uma condição onde ele serve ao pecado, onde ele é escravo do pecado, onde ele faz a vontade da carne, onde ele faz a vontade dos pensamentos, onde ele está em desobediência em relação a Deus. E existem muitas pessoas que dizem assim, não, meu coração está pedindo para eu fazer isso, eu segui o meu coração, segui a minha ideia, segui o meu pensamento. E já diz o ditado que de boas intenções... Porque não é uma questão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, é o que a palavra de Deus ensina, é o que Deus me convoca para praticar, para fazer. O ser humano, que Paulo quer mostrar, e o que toda a Bíblia ensina, é que o ser humano, como um ser integral, na sua alma, no seu corpo, na sua faculdade mental, em todas as áreas da sua vida, ele está manchado pelo pecado. Ele está manchado, ele está sujo, e ele não tem as ferramentas para limpar a si mesmo, e isso é tão terrível, isso é tão ruim, que nos inquieta, que nos traz medo, que nos faz temer e tremer diante de Deus, se não fosse a graça de Deus sobre nós, através de Jesus. E o Evangelho, ele mostra isso, ele mostra o que seria de nós sem Jesus Cristo. O que seria das nossas vidas se Deus não tivesse operado a sua salvação? Quando o ser humano não tem Deus, quando o ser humano não tem a vida que vem de Deus, ele está sujeito à ira de Deus. E como a própria palavra de Deus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Deus irado que vinga e reivindica a sua santidade. Que nós possamos entender, irmãos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que não somos merecedores de nada que vem de Deus, num tempo em que as pessoas colocam faixas grandes dizendo, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Como se isso simplesmente ser criação de Deus garantisse alguma coisa. Jargões, frases de efeito. Quando as pessoas reivindicam e determinam a obrigação de Deus em relação a elas. Senhor, eu vou à igreja. Senhor, eu pago o dízimo. Algumas pessoas usam até esse termo, né? Eu entrego o dízimo, eu faço isso, eu vou à igreja, eu trabalho, eu sou pastor, eu faço aquilo. Mas não há nada que nós possamos fazer que nos dê mérito diante de Deus, pelo contrário. Jesus ele chega a dizer aos seus discípulos, olha, depois que vocês tiverem feito tudo o que foi dito para vocês fazerem, se considerem servos inúteis, porque vocês não fizeram nada além do que deviam ter feito. Já imaginou Jesus falando isso? Algumas pessoas iriam arrancar isso da Bíblia, das palavras de Jesus. Tem algumas Bíblias que vem marcado lá em vermelho, numa outra cor, aquilo que Jesus falou. Algumas pessoas iam passar por cima disso. Porque Jesus fala isso, Jesus é amoroso.
Jesus, ele como se passasse a mão por cima de todo mundo. Mas não é isso. Nós precisamos nos colocar nos nossos lugares. E o que isso traz para nós de implicação? Qual é a consequência de entender isso? Entender que eu não tenho mérito diante de Deus. Que se eu sou cuidado, se eu sou amparado, é por graça dele, o mérito é dele, o cuidado é dele, a bondade é dele, a misericórdia é dele. Eu não mereço nada. Mas outra implicação muito importante, faz com que eu olhe para um outro ser humano e veja que eu sou pecador como ele. Isso deveria, o entendimento da depravação total, o entendimento do estado do ser humano sem a salvação, do ser humano pecador, carente da glória de Deus, da graça de Deus, deveria nos fazer respeitar mais as pessoas que pensam diferente de nós. Respeitar mais as pessoas e considerá-las mais como seres criados à imagem e semelhança de Deus, mesmo pensando diferente da gente. Mesmo não tendo o mesmo parâmetro de vida, padrão de vida religioso. Porque Deus derramou graça sobre mim, não derramou sobre essa outra pessoa, o mérito não é meu. E aí é interessante quando no Antigo Testamento um dos profetas diz assim, Deus falando através do profeta, ele diz, olha, não foi por amor de vós que eu fiz isso, Israel. Não foi por amor de vós que eu alcancei vocês, que eu salvei vocês, foi por amor ao meu nome. Porque eu tenho zelo pela minha palavra. Deus falou que ia cuidar, que ia salvar o seu povo. E assim então, que nós não tentemos barganhar com Deus, reivindicar dele qualquer bênção, que nós clamemos por sua misericórdia, por sua bondade, por seu favor, e reconheçamos nós mesmos, assim como Paulo se inclui, as nossas transgressões, os nossos erros, os nossos pecados, e que nós possamos olhar para as outras pessoas e entender que nós não somos diferentes. Alguns matam com um revólver, outros matam no coração. Alguns adulteram no ato físico, outros com os olhos. Mas nós somos tão moralistas e nos achamos tão melhores porque não somos pecadores como os outros homens. E nós muitas vezes nos encontramos na mesma posição daquele fariseu que estava ajoelhado no altar, dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou pecador como aquele publicano que está lá atrás. Obrigado porque eu sou teu servo, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Obrigado porque eu vou à sinagoga. Obrigado porque eu conheço os mandamentos e conheço o Senhor. E aí Jesus chega a dizer, aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha diante de Deus, esse será exaltado. E o publicano que confessa o seu pecado, que reconhece as suas limitações, as suas fraquezas, os seus pecados, ele é exaltado e volta para casa justificado. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. No versículo 8 dessa mesma carta, do capítulo 1, o apóstolo João diz, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, porque Deus disse que todo ser humano é pecador. Então a verdade, se nós falamos que não temos pecado, a verdade de Deus não está em nós. Se a verdade de Deus não está em nós, que é a sua palavra, o evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, como capítulo 1, versículo número 13 aqui, nós não somos de Deus. Para ser de Deus, tem que reconhecer que outrora nós vivíamos segundo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos escravos do pecado, fazendo a vontade do maligno. E Deus nos tira disso. O Evangelho, ele revela a causa da nossa salvação. Não apenas o nosso estado antes de sermos salvos, mas revela a causa. Por que Deus nos salvou? Por que Deus alcançou você com graça? Por que Ele enviou Jesus? Porque na palavra do Senhor nós encontramos isso. Porque Deus quis salvar uns e não salvou outros? A gente não sabe, mas uma declaração Deus diz. Tanto aqui em Efésios, como em Romanos, capítulo de número 9, depois do versículo 6, quando fala de que Deus escolheu Jacó, amou Jacó, e não amou Esaú. Ele amou, e a resposta é o amor.
palavra de Deus nos ensina, o Evangelho mostra que Deus salva porque Ele ama, não é porque nós merecemos. Quando você olha para um filho, quando você olha para alguém, você escolhe amar. Como pessoas que adotam crianças e quando resolvem adotar filhos, por N motivos, e aí escolheu a criança, agora ele é meu filho. E passam a amar aquela criança como se tivesse sido gerada por eles. Eu não sei se você conhece alguém que adotou filhos, eu conheço, e é assim. Ama com intensidade. Deus fez isso, Deus olhou para nós e diz: eu quero te amar e quero adotar você como meu filho. A causa da nossa salvação é o amor de Deus. E quantas vezes nós falamos que Deus não nos ama, que Deus não está nem aí para nós, que Deus não se importa com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós passamos. Irmãos, guardem isso. Deus nos ama tanto que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus nos ama de tal maneira, essa tal maneira que o apóstolo João revela no Evangelho, capítulo 3, verso 16, essa tal maneira que nós não conseguimos alcançar. Essa tal maneira que o apóstolo Paulo chega a dizer: o amor de Cristo nos constrange. Essa tal maneira eterna, maneira plena. Quando o profeta Jeremias, no capítulo de número 31, verso 3, ele diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Você crê nisso, que Deus te amou com amor eterno? Antes de você nascer, você estava no plano de Deus e Ele escolheu amar você, assim como uma criança quando está no ventre de sua mãe, e ela não é nascida ainda, mas ela já é alvo do amor dos seus pais. Antes de nascermos, nós já éramos alvos do amor de Deus, do amor eterno. Não é um amor que começou no momento que você se converteu, não é um amor que termina na hora que você desaponta a Deus, que você desobedece os mandamentos dEle. Quando Philip Yancey escreve o livro Maravilhosa Graça, e ele escreve assim, numa de suas frases: não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para Deus te amar mais. Deus te ama na plenitude do amor dele. João 4, porque Ele é amor. Não há nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer para Deus nos amar mais ou nos amar menos. Deus já nos ama na plenitude de quem Ele é, porque Ele é amor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 5, a partir do verso 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova do amor de Deus por você foi ter enviado Jesus para morrer na cruz. A maior prova de amor de Deus para com a sua vida não é atender todas as suas necessidades e desejos. A maior prova do amor de Deus para com você foi Ele ter enviado o Filho dele para morrer na cruz. E eu queria ler, porque o vídeo ia ficar muito longo, eu acho que eu vou ler mais rápido do que isso. Eu queria ler sobre o sofrimento de Jesus naquelas horas antes da crucificação e na crucificação, numa linguagem médica. Talvez muitos dos irmãos já tenham ouvido e visto esse vídeo. É um cirurgião francês, um médico francês chamado Barbet. Ele diz assim: sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Um relato sobre a morte de Cristo. O único evangelista
que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. Suor-sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um ambiente moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Um parênteses aqui, Isaías capítulo de número 53. Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós, e toda essa intensidade de pecados fez Jesus ter toda essa agonia. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, o sangue se mistura a suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos, o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alteradas por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, e o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, que é desmaiar de dor, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, cada movimento vibrará despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo tombar para trás, o encostam na estaca vertical.
Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem e uma contração que vai se acentuando. Os deltoides e os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Há isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios por último. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta, púrpura e enfim em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés, inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece. O sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre, em meu lugar e no seu lugar. Quando a gente para, às vezes algumas pessoas não gostam nem de ver as imagens, do filme A Paixão de Cristo. Talvez a gente não goste de ver aquelas imagens e nem de ouvir isso, porque nós sabemos que é verdade. Nós queremos fugir um pouco da realidade. Nós preferimos assistir filmes de ficção científica, porque imaginar que um ser humano passou isso no meu lugar, no seu lugar, que era algo que eu e você merecíamos, mas ele quis sofrer por nosso lugar. Quantas vezes nós não valorizamos esse grande amor, e quando a Bíblia diz: foi um grande amor por causa do grande amor com que nos amou, versículo de número 4. Deus nos amou de tal maneira. Foi por causa desse grande amor, desse Deus cheio de misericórdia, cheio desse grande amor com que nos amou, e nós, estando mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos uniu a Cristo, nos deu vida, juntamente com o Senhor Jesus. Meu objetivo é fazer com que você lembre, com essa leitura, fazer com que você lembre do grande amor de Deus por você. Quantas vezes nós esquecemos disso e nem valorizamos isso? Não buscamos a Deus como deveríamos buscar, nos contentamos com apenas alguns momentos. Nem vivemos para Ele como deveríamos viver. Foi esse Deus que morreu por você, que te amou de tal maneira, e o Evangelho mostra isso.
O versículo 4 mostra isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Detalhe, lembrando lá de Romanos 5:8, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova do amor de Deus. Você se animaria a morrer por alguém que não merecesse? Não. Já é difícil se animar a morrer por alguém, quanto mais alguém que não merece. E eu e você não merecíamos. Mas Deus te amou. Deus me amou. Não sei porquê. Eu não sei por que Ele me amou. Não sei por que Ele te amou. Mas Ele quis me amar. Ele quis te amar. E você não pode duvidar disso. Você não pode deixar que as tribulações da vida criem uma nuvem na obra de Cristo por você. Você não pode deixar que as suas decepções, que as suas frustrações, que as suas tristezas apaguem essa verdade do grande amor de Deus. Você não pode querer comparar as realizações dos seus sonhos com a condição de Deus te amar, porque Ele já demonstrou o amor dEle por você lá na cruz. Não é quando Ele te atende, quando Ele responde uma oração, quando Ele faz aquilo que você quer. Não é assim. Ele já demonstrou que te ama. E o Evangelho revela isso. Um Deus que ama por causa do seu grande amor, por causa da sua misericórdia, que não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, no capítulo 3, depois do verso 21, 22. Terceiro lugar, o Evangelho. O conteúdo do Evangelho revela o significado da nossa salvação. A gente encontra isso no verso 1, no verso 5 e 6. O verso 1 diz, Ele vos deu vida. Que vida é essa? Versos 5 e 6. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A vida que nós temos de Deus, que Deus derramou sobre nós, que Deus nos concedeu, vem através de Jesus. Ninguém tem relacionamento com Deus, ninguém tem salvação. Essa vida aqui significa salvação. Ninguém tem salvação, ninguém tem relacionamento com Deus, verdadeira vida, senão por meio de Jesus Cristo. E é quando Deus nos une a Cristo, quando Deus nos liga a Jesus Cristo, através do dom da fé que Ele mesmo nos concede, registrado no versículo número 8, a graça de Deus é derramada sobre nós e nós temos condições de estarmos diante de Deus. É orar em nome de Jesus e saber que o Pai está nos ouvindo. É saber que nós temos um Deus e um Pai que não está distante de nós. Porque Ele deixa o céu, vem à terra, se esvazia da sua glória, assume a forma do ser humano, pecador, contudo sem pecado, tudo isso para nos salvar, para dar a vida. Ele nos deu vida e nos uniu a Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo. E perceba que o versículo número 6, ele traz uma explicação do que significaria isso, do que significa isso. E juntamente com Ele nos ressuscitou. O apóstolo Paulo também explica isso de forma mais precisa em Romanos, capítulo de número 6. Quando ele nos lembra que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e porque Jesus morreu e ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Nós não podemos mais viver no pecado, como escravos do pecado, se nós já morremos com Cristo. E Paulo chega a dizer, se nós já morremos com Cristo na morte pelo batismo, também com Ele viveremos, ressuscitamos para uma nova vida. O que Deus quer é que nós experimentemos essa salvação. O Evangelho fala sobre essa nova vida que nós recebemos de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Receber a vida que vem de Deus é lembrar da declaração do Senhor Jesus em João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Essa vida abundante é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, é ter ouvidos para ouvir, porque Jesus, ele levanta os olhos aos céus e diz ao Pai: Pai, eu te louvo, glorifico o teu nome, porque o Senhor ocultou essa verdade aos entendidos, aos sábios deste século, aos religiosos desse século, e revelou a sabedoria eterna aos pobres, aos humildes, aqueles que não podem lutar por si mesmos. O Evangelho nos foi dado, e se nós temos ouvidos para ouvir e conseguimos compreender, conseguimos entender, é porque Deus nos concedeu essa bênção. A salvação é a operação de Deus nos unindo a Cristo e nos fazendo desfrutar dessa vida, porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. E aí a parte B do versículo número 6 diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6 e 7 também mostra isso. E aqui, nesse contexto, nós entendemos assim: se quando Jesus morreu, nós também morremos, porque Ele morreu no nosso lugar. Morremos para o pecado, morremos para a desobediência. Quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E aí então passamos a viver uma nova vida. Isso trata a primeira ressurreição, não é aquela ressurreição do último dia, quando Jesus voltar. Primeira ressurreição, deixamos a morte e passamos para a vida. Evangelho de João, capítulo número 11, também fala sobre isso. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente, passou da morte para a vida. Assim nos ensina a palavra do Senhor, mas a palavra de Deus também nos diz, em Romanos capítulo 8, versículo de número 34, e Hebreus capítulo 8, verso 1, que Jesus, quando ressuscitou, Ele foi para o céu e sentou à destra da majestade de Deus. Jesus está assentado à direita de Deus e lá ainda é o nosso intercessor, ainda ora por nós, ainda intercede por nós hoje. Jesus faz isso por você, Jesus faz isso por mim, Jesus faz isso pela igreja. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele está lembrando disso. Ele está lembrando que nós vivemos uma nova vida com Cristo, ressuscitamos com Ele, mas também nós fomos levados às alturas. Em outras palavras, assim como Jesus sentou à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, assim também é prometido a nós e concedido a nós nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é isso que significa esse versículo, mostrando para nós a esperança do céu, a esperança de estarmos para sempre com Deus, em comunhão com o Senhor, porque tudo que é dado ao Filho é dado também à sua noiva, à igreja, aos discípulos de Jesus. Todas as bênçãos que nós temos vêm por meio de Cristo. E quando Deus nos dá vida, Ele nos dá isso, para você não ser mais escravo do pecado, para você não fazer tudo que vem no seu coração e na sua cabeça, para você fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quando Deus nos deu vida por meio de Cristo Jesus, é para que você tivesse consolo e não vivesse atormentado como aqueles que não têm esperança, mas que a sua esperança em Cristo não se limitasse apenas a esta vida, que você sonhasse com o céu, que você sonhasse com a vida futura, que você tivesse esperança nisso. Quando Deus nos dá a nova vida em Cristo, além disso tudo, a salvação, ela opera no sentido que nós entendemos e vemos a nós mesmos como pertencendo a Deus, o sentimento de propriedade. Eu não sou um bastardo, eu não estou lançado ao mundo, eu não estou sozinho, eu não fui jogado fora. Por mais que nós sejamos muitas vezes rejeitados pelas pessoas, Deus não, Deus nos acolheu e a salvação revela isso. Eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele. E o apóstolo Paulo está falando sobre essa vida, sobre essa salvação. E é isso que Deus nos garante no Evangelho. A salvação revela isso. Esse é o significado de estarmos unidos, de recebermos essa nova vida. Nós vivíamos para nós mesmos, agora nós vivemos para Jesus. Nós estávamos destinados ao inferno, agora nós estamos destinados a sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a estarmos no céu com o Senhor. Se isso não alegrar o seu coração, eu não sei o que mais vai alegrar. Se isso não encheu o seu coração de felicidade e esperança, eu sei que nada mais nessa terra vai alegrar você.
porque não tem bênção maior do que essa. E a vida que Deus nos dá é fazer olhar para isso. Imagina aquele dia. Imagina aquele dia em que nós estivermos com vestiduras brancas, em que nós estivermos para sempre diante do Senhor, em que nós estivermos louvando ao Senhor. Para isso Deus veio ao mundo, para isso Jesus veio salvar. E se você ainda não tem essa certeza no seu coração, você precisa buscar a Deus, você precisa conhecer mais dEle, você precisa entregar o seu coração para Ele, você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Dizer, Senhor, eu quero desfrutar disso, eu quero essa vida abundante, eu quero essa comunhão com o Senhor. Em quarto e último lugar, concluindo a nossa reflexão, o conteúdo do Evangelho revela o modo como Deus nos salvou. E como Deus nos salvou? Pela graça, através da fé em Jesus. E isso está no verso 7, 8, 9, 10, verso 7 ao 10. Ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, não é por obras, não é por mérito, mediante a fé, e isto não vem de vós, a fé não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse determinada por aquilo que nós fazemos, o mérito seria nosso. Eu sou bom, estou no céu garantido. E a glória seria nossa, não seria de Deus. A salvação é uma obra de Deus. A fé é um dom de Deus. Somos salvos por causa da graça de Deus. E isso tudo nos faz glorificar o nome dele, dizer, Senhor, exaltado, glorificado seja o teu nome. E essa mensagem, essa salvação que é para nós de graça, custou o sangue de Jesus. Para nós é de graça. Mas para Jesus foi um alto preço. E nós cantamos até um hino, né? Eu sei que foi pago um alto preço. O alto preço foi o sangue do Senhor Jesus. Qual o objetivo da salvação? Deus não te salvou simplesmente para você ficar pensando no céu. Deus te salvou para você ser uma nova pessoa. E para que você fosse um instrumento dele, para que você representasse ele aqui na terra. E aí Paulo, em outro lugar, ele vai dizer que nós somos para com Deus embaixadores, somos embaixadores de Cristo, cooperadores de Deus. Então no verso 9 ele diz, verso 9 e 10, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a obra da salvação e o propósito da salvação, para que nós estejamos com Deus sempre, mas para que nós possamos realizar as obras de Deus. Se sinta salvo, entenda a salvação, que não é por mérito seu, mas entenda também um propósito, que Deus te salvou, não é só para você ficar recebendo. Deus te salvou para você ser um instrumento nas mãos dele. Deus te salvou para que você possa ser luz no mundo, sal da terra, e como ouvimos aqui na ministração, não se coloca uma luz escondida, não se acende uma luz para se colocá-la escondida. Deus não nos deu o seu Espírito para que nós fôssemos tímidos e ficássemos escondidos, mas Deus nos salvou e nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos compartilhar desse Evangelho. Quando Paulo ele diz, olha o Evangelho da vossa salvação, quantas pessoas estão perdidas, não conhecem essa mensagem, o conteúdo dessa mensagem. O Evangelho que muda a vida das pessoas. O Evangelho que fala do amor de Deus, do quanto Ele nos amou. Que nós possamos compartilhar isso também. E como nós cantamos, nós vamos louvar ao Senhor novamente com a canção E a Graça de Jesus, que me faz caminhar lembrando que a graça do Senhor, que é o amor de Deus, derramado sobre nós, que nos concede através de Jesus Cristo a salvação. E se você ainda não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a sua oportunidade. Mais uma vez Deus fala ao seu coração, mais uma vez o Evangelho é anunciado, mais uma vez você está ouvindo sobre Jesus. E o que Ele quer é que você tenha essa verdadeira vida. O que Ele quer é que você experimente dessa comunhão com Ele
e tem a esperança da ressurreição e de estar assentado com Ele no céu um dia. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.